Você escuta seu nome, baixo, mas claro, atrás de você. Não foi um barulho qualquer, não foi um som aleatório, foi seu nome. E isso muda tudo. Você para, na hora, sem pensar. Seu corpo reage primeiro, como sempre, e por um segundo, você tenta entender, mas não faz sentido, porque você sabe onde está, sabe quem está por perto, sabe que não deveria ter ninguém ali. Mesmo assim, você ouviu seu nome. Agora presta atenção nisso. Se fosse qualquer outro som, você ignoraria. Se fosse algo caindo, você explicaria. Mas seu nome não é um som qualquer. Seu cérebro reconhece na hora. Sem dúvida, sem erro. E é isso que incomoda. Porque não parece imaginação. Parece real. Mais real do que deveria. Você fica parado, sem se virar. Porque virar significa confirmar. E confirmar pode ser pior. Você tenta lembrar. Foi alto, foi claro? Ou foi só impressão? Mas não parece ter sido impressão, porque você reconheceu. Na hora, sem esforço. E reconhecer é diferente de imaginar. Agora o silêncio volta. Pesado. Diferente de antes. Porque antes era só silêncio. Agora é ausência de algo que aconteceu. E isso incomoda mais. Porque silêncio normal você aguenta. Mas esse silêncio parece estar esperando alguma coisa igual a você. Você tenta agir normal, olhar para o lado, mexer no celular, qualquer coisa. Mas sua atenção não está mais ali, ela está atrás. Totalmente atrás. Como se seu corpo já tivesse escolhido onde focar, antes mesmo de você decidir. Você escuta de novo, tentando repetir o momento, tentando confirmar. Mas não tem nada, nenhum som, nenhuma voz, nada. E isso não resolve, porque você já ouviu. E não tem como desouvir. O som já entrou, já foi processado, já ficou. Agora vem aquele pensamento. Alguém falou comigo? Você responde rápido. Não, mas essa resposta não te convence totalmente. Porque o som foi específico demais, direto demais, familiar demais. Como se viesse de alguém que te conhece. Agora você percebe algo. Você não quer mais ouvir de novo, mas também quer. Porque se acontecer de novo, talvez você entenda. Ou talvez piore tudo. E essa tensão entre querer saber e não querer confirmar começa a apertar. Porque no fundo, você não tem medo do som. Você tem medo de quem pode ter dito. E quanto mais você pensa nisso, menos parece um engano. Porque agora, você não está tentando esquecer. Você está tentando entender. E isso piora tudo. Porque entender exige resposta. E resposta exige virar. E virar, você ainda não consegue. Você continua parado, sem se virar. Mas seu corpo já mudou. Mais tenso, mais atento, como se estivesse esperando. Não o som, mas a repetição. Porque se acontecer de novo, não tem mais dúvida. E parte de você sabe disso. E parte de você não quer que aconteça. Agora sua mente começa a voltar no momento, tentando lembrar exatamente como foi. O tom da voz, a distância, a direção. Mas é estranho, porque quanto mais você tenta lembrar, menos claro fica. Como se a memória estivesse se dissolvendo enquanto você tenta segurá-la. Só uma coisa permanece. Era o seu nome. Claro o suficiente para reconhecer. Claro demais para ignorar. Agora vem outro pensamento, mais incômodo. E se não foi a primeira vez? Você não gosta disso, mas não consegue ignorar. Porque você estava distraído antes. Talvez já tenha acontecido. E você não percebeu. E essa ideia de que algo vem chamando e você não estava ouvindo é mais perturbadora do que o som em si. Agora o ambiente muda. Nada físico, mas a sensação. Como se o lugar não fosse exatamente o mesmo. Como se algo tivesse entrado na percepção. Como se o espaço tivesse ficado mais cheio, mesmo sem nada visível. Você tenta ouvir de novo, com mais foco, mais atenção, quase forçando. Mas o silêncio continua. E o silêncio agora parece errado, porque antes ele era neutro. Agora ele parece esconder algo. Parece pausado, como se estivesse aguardando o momento certo para ser quebrado de novo. Agora você percebe outra coisa. Você não quer mais estar ali, mas também não sabe por quê. Nada aconteceu, nada mudou. Mas mesmo assim, você quer sair. E isso já diz muito, porque o desconforto não precisa de explicação para ser real. Ele simplesmente é. Agora vem o impulso. Se vira, confere, acaba com isso. Mas junto vem outro. E se tiver alguém? E isso trava. Porque agora não é só dúvida, é possibilidade. E possibilidade já é suficiente para te parar. Especialmente quando a possibilidade envolve seu nome sendo chamado por alguém que não deveria estar ali. Agora sua respiração muda, mais curta, mais controlada, como se qualquer som seu pudesse interferir.
como se você estivesse tentando não ser percebido. Mas percebido por quem? Você não sabe. E isso é o problema, porque quando você não sabe quem está do outro lado, qualquer coisa é possível. Agora o pensamento muda de nível, mais direto, mais difícil de ignorar. Alguém sabe que eu estou aqui. Você tenta quebrar isso. Não faz sentido. Mas o cérebro não funciona só com lógica. Funciona com experiência. E a experiência foi clara. Você ouviu seu nome, dito com intenção. Agora tudo gira em torno disso. Não é mais sobre o som. É sobre intenção. Porque alguém só chama seu nome, se quer sua atenção. E isso muda completamente o cenário. Agora você não está mais tentando entender o que foi. Você está tentando entender quem foi e por quê. E quanto mais você pensa nisso, mais parece que você não deveria ter respondido, mesmo sem ter dito nada, mesmo parado, mesmo em silêncio. Só de ter ouvido, você já respondeu e agora não dá para desfazer. E então, você decide, não porque quer, mas porque não dá mais. Ignorar não funcionou. Esperar só piorou. E essa sensação não vai embora, só cresce. Devagar, mas cresce. Você respira fundo, devagar, tentando se controlar, tentando se convencer. Foi só impressão. Não tem ninguém. Mas isso não entra, porque você sabe o que ouviu e seu corpo não esqueceu. Nunca esquece. Agora você começa a virar. Lento. Muito lento. Como se cada movimento precisasse de confirmação. Seu coração acelera. Respiração presa. Olhos atentos. Você não quer ver, mas precisa. Porque enquanto você não olha, continua aberto. Continua possível. E isso é pior do que qualquer resposta. Você vira mais um pouco. Mais um pouco. Até que você olha. Nada. O mesmo espaço. O mesmo lugar. O mesmo silêncio. Não tem ninguém. Nunca teve. E por um segundo, vem o alívio. Forte. Imediato. Seu corpo solta. A tensão cai. Respiração volta. Tudo parece normal. Mas só por um segundo. Porque algo não encaixa. Se não tem ninguém, quem chamou? Você tenta racionalizar. Minha cabeça. Cansaço. Impressão. Mas nenhuma dessas respostas parece suficiente. Porque não foi um som qualquer. Foi o seu nome. E isso não acontece por acaso. Não parece assim. Não sente assim. Agora você olha mais uma vez, mais rápido, confirmando. Nada. Mas a sensação não some totalmente. Ela fica fraca, mas presente. Como se algo ainda estivesse ali, mesmo que você não veja. Como se a ausência não fosse completa. Agora vem o pensamento final. Aquele que você tenta evitar. E se não foi para eu ouvir? Você trava. Porque isso muda tudo. Porque talvez não tenha sido um erro. Talvez tenha sido intenção. E talvez isso ainda não tenha acabado. Porque no fim, você não tem medo de ouvir seu nome. Você tem medo de não saber quem está te chamando.